abençoado e as crianças sendo abençoadas também. É assim que funciona a vida. Mas o Natal, ele traz consigo os seus críticos. Todo mundo já ouviu o pessoal falando: não é possível que Jesus tenha nascido em dezembro. Dezembro lá naquela região é muito frio, ele não ia conseguir ficar na gruta, não sei o quê. Jesus não podia ter nascido quando nasceu, porque segundo as pesquisas de não sei aonde, não sei quem, Jesus nasceu em tal data e foi assim. As pessoas ficam dizendo: o Natal está todo errado. Natal é uma data que foi criada para o comércio vender mais. As pessoas, elas falam do Natal e não conseguem compreendê-lo. Por quê? Porque não buscam compreender o Natal a partir da fé. Eles querem compreender o nascimento de Jesus através da história, através da razão, do conhecimento humano, da sabedoria do homem. E aí o Natal, ele é esvaziado mesmo, gente. Se você tem uma abordagem cultural acerca do Natal, não vai te satisfazer. Uma abordagem psicológica do Natal não satisfaz. Não adianta, enquanto o Natal não acontece em nós pela fé, ele não tem o sentido pleno que foi criado para ter. Mas eu não consigo entender isso, pastor. Hoje, Deus nos reuniu aqui para nos explicar o que é o Natal de Jesus Cristo. O plano do Senhor é que a gente saia daqui hoje não convencido pela razão, não entendendo logicamente o Natal, mas ouvindo a voz de Deus acerca daquele que é a razão de ser do Natal. Jesus é o Natal. Ele é o sentido da gente celebrar o dia 24, do dia 24 para o dia 25. Ele é o sentido de toda a mobilização, de tudo que acontece, é Ele. E o Natal não é comida, nem bebida, comércio, venda, compra, nada disso é Natal. O Natal é o nascimento do Senhor. É o tempo que nós separamos para valorizar onde tudo começou. Quando a Bíblia diz que o Senhor é o Alfa e o Ômega, tudo começa nele e tudo nele termina. A gruta lá onde ele nasceu está vazia, porque ele não foi criança para sempre, ele cresceu. A cruz, onde ele morreu, está vazia, ele não está mais lá. O sepulcro onde ele foi sepultado está vazio, porque ele não está mais lá, ele ressuscitou. O Natal, ele narra a trajetória daquele que nasceu para ser o Rei dos Reis, que veio a esse mundo para viver no pó dessa terra como eu e você, mas sem pecado, sem errar, para mostrar a gente que é a esperança para a gente. Mas como é que eu entendo esse Natal então, pastor? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 1. Aparecerá no Data Show, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você poderá acompanhar com a gente. Verso 18. Mateus capítulo 1, verso número 18. Diz assim a palavra: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor, pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono,
fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Muito obrigado, Pai. Eis a tua palavra na qual nós nos regozijamos na noite de hoje. A tua palavra, Deus, ela traz ao nosso coração a alegria por ter certeza absoluta que o Senhor nasceu entre os homens para ser o Salvador de toda a humanidade. Muito obrigado por essa noite, Deus. Fala ao teu povo em nome de Jesus. Amém. Gente, um Natal tão comercializado como aquele que a gente se acostumou, hoje, nós olhamos para a palavra e Deus está explicando a José o que é o nascimento de Jesus, o que é o Natal. E a gente só consegue entender como ele entendeu se nós entendermos, se nós chegarmos à conclusão de que o Natal é algo, primeiro, sobrenatural. Natal não pode ser compreendido dentro daquilo que é natural. Não é natural. O Deus criador do céu e da terra, ele encarnar como criatura para ser criado pelos homens, para ser julgado pelos homens, para ser morto pelos homens e ressuscitar ao terceiro dia para salvar os homens. Não faz sentido. E a gente olha para a palavra, olha o verso 20. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Gente, preste atenção nisso. José, ele percebe que Maria está grávida. E o que ele pensa? Fui traído. Só que ele não quer expor a mulher dele. Ele queria assumir a culpa e fugir. Porque, logicamente, o que estava acontecendo não era possível ser compreendido. E quando ele intenta isso no coração, ao dormir, ele tem um sonho, e o anjo do Senhor se aproxima dele e explica o que estava acontecendo. Quando você quer conhecer a Deus, quando você quer saber dos mistérios de Deus, ele se revela a você. José não queria simplesmente arrumar um jeito de ir embora, ele não queria simplesmente romper o compromisso dele com Maria. Não, ele não entendeu e de alguma maneira ele precisa que Deus fale ao coração dele. E em sonho, o Senhor visita ele sobrenaturalmente. Ele não falou para ninguém, ele não contou a ninguém, ele não fez fofoca lá, não pediu nada. Deus sondou o coração dele e falou: eu preciso de você para um projeto extraordinário. Você vai ser o pai do Filho de Deus. Está compreendendo isso? José, ele tem um privilégio de cuidar do Deus encarnado, de ajudá-lo a dar os primeiros passos, de conduzi-lo na sua educação, de formá-lo como homem. Ele tem o privilégio disso. E isso não dá para se entender logicamente, naturalmente, é sobrenatural. A gente hoje tem tanta dificuldade de entender o Natal, porque tudo para a gente, a ciência tem que ter o crivo dela. Gente, não existe só o conhecimento científico. Esse conhecimento religioso, espiritual, é tão importante quanto o conhecimento científico. A sua experiência com Deus, ela é mais relevante do que tudo que você pensa e estuda por si próprio. José, quando ele pensava secretamente em deixar Maria, de modo sobrenatural, o Senhor se revela a ele. Tem coisa que não dá para explicar, gente. Não dá para explicar. Você imagina, como é que você vai explicar o Botafogo ganhando ontem com 2 gols de Pedro Raul? Como é que você explica isso? Só pode ser algo sobrenatural. Não é natural isso, gente. E a mesma coisa está acontecendo aqui. José, ele não tenta entender pela razão. Deus não precisa ficar convencendo a ele: olha só, é porque aconteceu assim, é porque eu queria aquilo, é porque eu tenho um plano lá na frente. Não, o anjo falou, se aproxima dele e fala: olha só, não temas receber a tua mulher, porque o que nela está foi gerado pelo Espírito Santo. Ponto. Não tem um tratado teológico, não tem um discurso, não tem nada, a não ser o que você está enfrentando aí é algo sobrenatural. Compreenda isso. Simples. O que você não consegue compreender, não é para você compreender, é para você crer. É assim que funciona. As pessoas, elas trazem um monte de dúvida à nossa mente, e o propósito da dúvida é enfraquecer a fé. E a gente cai nessa.
José, ele está ali acreditando que o pior acontecera. E Deus fala, não, é parte de um plano meu, fica tranquilo aí. O que nela foi gerado pelo Espírito Santo. Natal é algo sobrenatural. Segundo, lá no verso número 21. E dará luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Gente, o Natal é uma oportunidade de salvação. O povo de Israel orava pelo Messias. O povo de Israel desejava o Salvador. No entanto, eles queriam um Salvador que viesse de capa e espada. Eles queriam alguém que lhes libertasse do jugo romano, que arrancasse a opressão de um povo estrangeiro que estava dentro daquele lugar sagrado, dentro dos muros de Jerusalém, daquela cidade que para eles é santa. E eles oram por isso, eles clamam por isso. E agora o que o Senhor está dizendo é o seguinte: olha, esse filho que você terá se chamará Jesus, e ele salvará o seu povo. José deve ficar todo animado. Poxa, que beleza, agora vai acabar esse negócio, jugo romano nunca mais, ninguém mais vai dizer o que a gente faz. Só que o Senhor termina de dizer: salvará o seu povo dos seus pecados. Porque a pior opressão, a pior humilhação, não é do Império Romano, não é o teu salário no final do mês, não é o desemprego. A pior coisa, gente, é quando o pecado domina a gente. E há muitas pessoas hoje que o pecado lhes dominou de tal maneira que elas não conseguem seguir com a vida. E parece que falar de pecado hoje torna a gente antiquado. Poxa, mas pecado, pastor? Pecado é transgredir aquilo que Deus entende como certo, é transgredir a verdade de Deus, é errar o alvo, é deixar de cumprir a vontade dEle. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Jesus veio salvar o ser humano do pecado. Ele veio arrancar do meio do povo dele aquilo que fazia com que o seu povo perecesse, não de pão, não de morte, não de Covid, mas que perecesse espiritualmente para a eternidade. Meu irmão, você pode viver 300 anos, se a salvação de Deus não se estabelecer na sua vida, a eternidade é muito maior do que o que você viveu aqui. E a gente desperdiça oportunidades, a gente não entende o Natal. Eu lembro de uma história, o cara caiu numa corredeira, e lá embaixo tinha uma cachoeira, e todo mundo querendo ajudar e tirar o cara, e ninguém conseguia, até que alguém de longe jogou uma corda e falou: segura a corda. E ele começou a perguntar: mas essa corda me aguenta? Pega a corda, rapaz, você vai cair na cachoeira, quantos quilos aguenta essa corda? Segura a corda aí, rapaz, presta atenção, da onde veio essa corda? Pega logo, rapaz, pelo amor de Deus. De que é feita essa corda? Plum! Caiu lá embaixo. É a humanidade que a gente vive hoje. O Senhor trouxe salvação à humanidade em Jesus Cristo. E a gente quer saber um monte de coisa que não muda em nada o fato de que Ele é o Salvador. Em João capítulo 1, verso 12, fala assim: veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele veio salvar. Deus jogou a corda. O que eu e você precisamos fazer, gente, é se agarrar a ela. É não deixar que ela passe. É não permitir que as nossas dúvidas nos impeçam de se agarrar com o Senhor. O Natal, querido, é algo sobrenatural. Natal é a salvação de Deus para mim e para você. Natal é um convite à obediência. Olha o verso 24. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. O encontro de José com Deus mudou a realidade cotidiana dele. E essa é a beleza do Natal, é quando a gente encontra Jesus e a nossa realidade é transformada. Ele está pronto para abandonar o seu povo, ele está pronto para fugir, ele está pronto para ter ali o seu caráter medido de modo desagradável. Ele vai de alguma forma envergonhar a família dele, mas quando ele encontra o Senhor, tudo isso muda, porque ele resolve obedecer a Deus. Quando a gente toma uma atitude de viver em obediência ao Senhor, a vida da gente muda.
Aquilo que seria um desastre certo se torna bênção. Aquilo que não tinha jeito, o Senhor mostra uma saída. O que todo mundo acha que não ia dar certo, Ele realiza. Mas a gente precisa obedecer. O Natal é essa oportunidade que o Senhor dá a gente de experimentar que obediência é muito melhor que sacrifício. Obedeça ao Senhor. O anjo apareceu no sonho de José, falou com ele, e quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é obedecer. Sabe por que é tão difícil para a gente obedecer a Deus? Porque a gente ainda continua dormindo. É uma latência espiritual, sabe? É uma hibernação espiritual que nos impede de obedecer, nos impede de tomar atitudes práticas na nossa vida a partir da obediência a Deus. E é por isso que o pecado nos atrai tanto, é por isso que a gente precisa de tantas coisas. Eu vejo as pessoas hoje com tantas necessidades, gente. Paulo fala em Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá em glória todas as vossas necessidades. Todas, não é essa aqui mais ou menos, aquela ali quem sabe, todas as necessidades serão supridas. Mas a gente tem que estar em obediência, gente. José obedeceu, e por isso nós estamos falando dele aqui hoje. Quando você obedece, Deus cria um memorial ao seu respeito. A obediência destaca você, torna você especial para aquilo que o Senhor quer fazer. E o texto termina lá no verso número 22. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Natal é Deus conosco. Nós não estamos mais sozinhos. Nós não somos fruto do acaso. Não é porque a sua mãe decidiu que você nasceria, não. O Natal revela que o Senhor veio para estar conosco. Ele escolheu estar conosco. Ele escolheu estar junto da nossa família, junto daquilo que é precioso para a gente, junto de tudo que nós entendemos como necessário para nós. Ele é o cumprimento da promessa. Ele é o que nós aguardávamos para que a vida tivesse sentido. É o Deus presente, é o Deus que está conosco no dia a dia, que não nos desamparou, que não nos criou e deixou a esmo, deixou abandonados, pelo contrário, como um pai amoroso, dia a dia, Ele está conosco. Esse Natal, que Jesus é o centro e que Deus explica a José, transforma a vida de qualquer um. Não importa quem você foi, não importa o que você viveu, quando você consegue contemplar o Natal como algo sobrenatural, a minha razão não pode compreender isso, mas o meu coração pode e deve acreditar nisso. Quando nós compreendemos o Natal como oportunidade de salvação, nós agarramos a corda de Deus e nunca mais soltamos, porque o abismo não é o nosso lugar é o trono de Deus, é junto dele, é a salvação, é o céu, é a eternidade. Quando nós compreendemos o Natal nesse viés, nós obedecemos ao Senhor e a nossa vida no aqui e agora, ela é transformada para a eternidade. O Natal de Jesus Cristo é Deus escolhendo estar conosco. Deus escolheu estar com você. E qual é a sua escolha hoje? Ele escolheu estar com você, mas você quer estar com Ele? Você já abriu seu coração para Jesus? José, ele tinha uma escolha: ou fugir, esquecer aquilo que ele tinha ouvido de Deus e seguir a vida em frente, ou obedecer e mudar de vida. Qual é a sua escolha hoje? A palavra foi pregada ao teu coração, a verdade de Deus